que deixem as câmeras de vocês desligadas, tá? Para não acontecer nenhum imprevisto. E também o telefone, o microfone desligado. Quando quiserem fazer pergunta, aí vocês ligam o microfone e pode perguntar. Eu abri um chat aqui, ó, e dei oi. Não sei se todo mundo consegue visualizar. Uma pessoa respondeu boa noite. Não sei quem foi. Mas qualquer coisa pode mandar mensagem por ali também. Podemos começar? Me deem um okzinho aí. O meu não tá aparecendo no chat, mas ok. 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 Tá ouvindo. Não apareceu no chat Okay. pra mim também, mas tá tudo certo. Não tem problema. Importante aparecer o slide, que eu vou colocar agora. Vou colocar novamente de novo. Já aparece. Estão enxergando os slides? Sim. Tá. Vou tirar meu rosto daqui para melhorar a qualidade. E obrigado por olhando para mim o tempo todo. Gente, então é o seguinte. A aula de hoje é da unidade 3, a seção 1, que fala sobre cuidado pré-operatório. Então, só relembrando um pouco, nós temos o cuidado pré-operatório, que é o cuidado realizado antes do momento da cirurgia. O transoperatório é durante a cirurgia. Então, a partir do momento que o paciente é colocado na mesa cirúrgica, já é transoperatório. E o pós-operatório, que é depois que acaba a cirurgia e ele é transferido para a sala de recuperação anestésica. Então, quando a gente fala em cuidado perioperatório, peri quer dizer ao redor, o todo. Inclui pré, trans e pós. Mas hoje a gente vai falar daqueles cuidados que têm que ser feitos antes do paciente ir para o centro cirúrgico. Quem fez cirurgia sabe, né, que vários cuidados são necessários. Então, aqui, né, só para ilustrar um pouquinho, pré-operatório. É desde o momento que o paciente decide fazer cirurgia, seja por motivo, né, estético ou por causa de alguma doença, até ele ser colocado na mesa cirúrgica. Então, tudo é pré-operatório. Independente se a pessoa vai operar daqui a 1 ano e ela decide isso agora, então ela já está no momento de pré-operatório. O intra também é chamado de transoperatório ou intraoperatório, é quando está na mesa cirúrgica até ser enviado para a sala de recuperação anestésica. E o pós-operatório é desde o momento na admissão na sala de recuperação até quando o médico dá alta para o paciente, que pode ser 1 mês depois, 1 ano depois, não é a alta hospitalar, e sim a alta da cirurgia. Então, o médico vai falar assim, olha, né, marca um retorno, 2, 3, e depois, né, uma certa condição, ele fala, agora você está de alta, não precisa mais voltar para nenhuma consulta. Aí sim acaba o período pós-operatório. E o enfermeiro, o que ele é responsável por qual parte? Por todas. Tanto fazer o pré-operatório, o trans e o pós também. O enfermeiro de centro cirúrgico que tem que fazer o pré-operatório, o certo seria, né? A gente sabe que não acontece porque dentro lá do setor cirúrgico, o enfermeiro já tem várias atribuições, né? Um monte de cirurgia acontecendo, então é difícil ele sair do centro cirúrgico para ir conversar e orientar o paciente no pré-operatório. Mas alguns hospitais têm enfermeiros específicos só para essa função. Então, o enfermeiro, sim, ele passa fazendo visita para todos os pacientes que vão para a cirurgia em algum momento, tá? Ou então, quando eu trabalhava no hospital, a gente escolhia os pacientes mais graves para fazer isso. Mais graves, assim, cirurgias de grande porte, né? Então, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia torácica, né? Pacientes que tinham mais riscos cirúrgicos, digamos assim, para fazer essa visita. Então, nem sempre dá para fazer para todo mundo. E além de fazer o pré, daí o enfermeiro, né, vai cuidar do paciente durante todo o trans, que é lá dentro do centro cirúrgico mesmo, e o pós-operatório também na sala de recuperação é obrigatória a presença de pelo menos um enfermeiro para cada 10 pacientes. Então, também o enfermeiro faz parte desse cuidado. E para que serve, então, esse cuidado pré-operatório? Primeira coisa é para ver se o paciente está em condição de fazer cirurgia, porque como a cirurgia vai ter um corte, vai ter anestésico, vão ter vários outros processos que o paciente passa lá dentro, acaba sendo um trauma para o paciente, tanto psicologicamente quanto para a parte física mesmo,
né? O corpo dele vai perceber que está sendo cortado, manipulado, e é um estresse muito grande para o corpo isso, porque as nossas células começam a perceber essa movimentação estranha e elas também começam a ficar estressadas, digamos assim, e liberam alguns hormônios do estresse, como o cortisol, aumenta a quantidade de glicose no sangue, então o paciente não é diabético, mas ele fica com uma glicemia bem elevada. Enfim, então o paciente sofre esse trauma cirúrgico. Então a gente tem que ver se ele está com condições adequadas para enfrentar tudo isso. Outra coisa, a gente precisa identificar no pré-operatório se o paciente tem algum distúrbio que precisa ser corrigido. Por exemplo, quando eu fui fazer cirurgia, eu estava com umas bactérias diferentes na minha pele. E se eu fizesse cirurgia naquele momento, eu poderia ter uma infecção grave, né? Por quê? Porque eu sou profissional de saúde, vivia no hospital, tinha muito contato com um paciente que tinha uns micro-organismos diferentes, mais fortes, né? Até resistentes a vários antibióticos. Então, eu precisei fazer um exame para verificar isso. E foi detectado no exame um micro-organismo chamado Morganella morgani. Acho que até já contei essa história para vocês. E daí tive que tomar antibiótico, tive que lavar meu cabelo com clorexidina, passar antibiótico no nariz, no ouvido. Então, assim, tudo para matar esses bichos para depois eu ir para o centro cirúrgico. Mas isso é só de pele, né? Agora, tem pacientes que têm, às vezes está com a pressão alta, não está muito controlado, diabetes descontrolado, tem algum problema cardíaco, enfim. Então, tudo que for possível corrigir antes da cirurgia, a gente faz isso para evitar complicações. Todos os cuidados, eles não são iguais para todos os pacientes. Vai depender do tipo de cirurgia, do porte cirúrgico e também das condições da anestesia e do paciente. Então, um paciente que vai fazer uma retirada de um pedaço de pele com anestesia local é um cuidado. E um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca com anestesia geral, o cuidado é totalmente diferente. Tá? Então, dependendo do tipo, os cuidados, eles mudam. Fazer o preparo físico e psíquico do paciente também é função do enfermeiro. Então, a gente orienta o paciente todo o preparo físico que eu vou falar para vocês hoje e, ao mesmo tempo, dá uma atenção psicológica. Porque é muito comum o paciente ficar com medo de morrer, medo de dar alguma complicação. Então, a gente precisa ser sincero e colocar para os pacientes os reais riscos, né, que ele acaba correndo de se submeter àquela cirurgia e, ao mesmo tempo, tranquilizá-lo. Né? Então, por isso é importante o enfermeiro conhecer algumas taxas, né? Algumas porcentagens. Então, quantos por cento dos pacientes morrem no centro cirúrgico? Né? Quantos têm complicação? Quantos têm infecção? Então, quando o enfermeiro tem esse conhecimento, ele consegue, né, passar um dado mais confiável para o paciente. Falar, olha, pode acontecer, mas isso acontece com uma pessoa a cada 1000, então a chance é muito menor. Né? Então, isso você tenta acalmar a pessoa. E não só dar atenção para o paciente. Às vezes, quem está mais preocupado é a família, né? Aquela mãe que vai ficar esperando o filho, a esposa, o esposo. Então, no momento que você conversa com o paciente, é legal a família estar junto e orientar a família como tudo acontece. Né? Por que vai fazer aquela cirurgia? Quais são os riscos? O que pode acontecer? Qual que vai ser o benefício dela também, né? Depois. E comentar sobre a rotina do centro cirúrgico. Quando o paciente entra para operar, todo mundo pensa que entrou no centro cirúrgico, já corta e ele fica lá 10 horas em cirurgia. E não é assim. Né? Então, o paciente chega no centro cirúrgico, ele fica numa sala, a gente faz alguns cuidados de checagem, depois coloca na sala de cirurgia, espera o anestesista chegar, aí espera anestesiar, lava o corpo do paciente na parte que vai operar. Enfim, todo um preparo de mesa de instrumentação, aí depois que começa a cirurgia. E deixar isso claro para o familiar é confortante, né? Porque aí ele não vai ficar tão preocupado, pensando que o tempo todo o paciente está lá cortado, aberto e anestesiado. E avisar também que depois vai para a sala de recuperação anestésica, que lá pode demorar mais 1, 2 ou 3 horas, né? Mas é importante manter o contato com a família. Geralmente existe uma sala de espera na frente do centro cirúrgico, que a família fica lá, e é papel do enfermeiro, sim, né, se comunicar com essa família, falar, olha, a cirurgia terminou, né, depois o médico vai dar informações sobre a cirurgia, mas nesse momento o paciente já tá bem, já tá respirando sozinho, tá conversando, né, enfim, fala as condições que o paciente se encontra. A gente não precisa contar todos os detalhes, mas a gente não pode esconder nada do paciente, né, porque nem da família, que é direito deles, né, saber sobre o procedimento deles.
Então, como eu comentei já antes, a visita pré-operatória, ela deve ser feita pelo enfermeiro do centro cirúrgico, que vai acompanhar ele antes, durante e depois, né, de todo o procedimento. Mas, quando isso não dá tempo, né, do enfermeiro do centro cirúrgico fazer essa visita, o enfermeiro do setor, ele é o responsável por aquele paciente, né? Então, o enfermeiro do setor, ele tem que fazer orientação sobre todos os cuidados pré-operatórios, checar, verificar, funcionar, ver, enfim, deixar o paciente pronto para ir para a sala de cirurgia depois. Então, vocês podem pensar assim, professora, eu não quero trabalhar em centro cirúrgico, tudo bem. Mas um dia você pode trabalhar num setor e você vai ter que saber sobre cuidado pré-operatório da mesma forma. Então, quais são os objetivos dessa visita pré-operatória? Quando o enfermeiro sai lá do centro cirúrgico, vai lá conversar com o paciente. Orientar todos os cuidados que o paciente tem que fazer. Já aproveitar para verificar o prontuário dele, se tem uma medicação pré-anestésica prescrita, né? A medicação pré-anestésica, ela reduz a ansiedade do paciente e ajuda em vários outros fatores que mais à frente eu vou falar. Mas muitas vezes o paciente está bem ansioso, choroso, com muito medo, aí você vai olhar no prontuário e não tem nenhuma medicação pré-anestésica prescrita, né? Então você pode subir lá no centro cirúrgico, falar com o anestesista e pedir para prescrever. O que não pode é administrar um pré-anestésico sem estar prescrito, tá? Mas o enfermeiro, inclusive, serve para isso. Senão, né, se a gente não conseguir mudar alguma coisa ali do paciente, melhorar a condição dele, não adianta fazer visita pré-operatória. E, além disso, verificar no prontuário, checar o nome do paciente. Uma vez teve um prontuário que tinha um exame de sangue bem alterado, e eu comecei a olhar com os alunos, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o paciente não pode ir para cirurgia. E quando eu fui checar o nome, estava o exame errado. Então, não era daquela paciente. A paciente chamava Maria, estava o exame da Ana, sabe? Então, checa mesmo para ver se todos os exames e papéis do prontuário é do nome do paciente. Esclarecer as rotinas do setor do centro cirúrgico, como eu já mencionei, tanto para o paciente quanto para a família, para ele saber o que vai acontecer com ele lá dentro, quais são os passos. Verificar se eles têm dúvidas, né? E reduzir a ansiedade deles. Então, assim, não adianta chegar na visita pré-operatória e ficar falando assim, seu João, ó, vai passar um tubo na sua garganta, vai ter que entubar, vai ficar no ventilador mecânico, vai dar uma droga anestésica que faz seu pulmão parar. Então, assim, não dá informação adicional que o paciente não perguntou. Então, como que a gente pergunta? É só falar assim, o senhor tem alguma dúvida em relação à cirurgia? Daí ele fala sim ou não. E o senhor tem alguma dúvida em relação à anestesia? Sim ou não? Aí responde a dúvida dele. Nunca fala muito que ele não perguntou, porque em vez de diminuir a ansiedade, pode acabar aumentando a ansiedade, né? Com coisa que ele nem estava preocupado, é só porque você falou, a pessoa fica preocupada, né? Então, simplesmente retira as dúvidas. Prestar uma assistência de qualidade, com certeza, quando você faz uma visita pré-operatória, o seu cuidado lá no centro cirúrgico vai ser muito melhor. Porque quando o paciente chega no centro cirúrgico, que você nunca viu ele antes, né? Claro que você vai ter todo o cuidado, vai seguir a rotina certa. Mas não é a mesma coisa quando você conhece o paciente. É como assim, se fosse um colega seu, um amigo, alguém da sua família. Então, por isso que eu sou, assim, apaixonada pela visita pré-operatória e faz toda a diferença, né, nesse atendimento, na qualidade que você vai atender o paciente. A gente é muito mais comunicativa, a gente fica mais simpática, a gente cria um afeto, né, um carinho por aquele paciente. Então, acaba cuidando dele bem melhor. E, além disso, né, da qualidade, você vai elaborar um plano de cuidado. Então, eu faço a visita pré-operatória para identificar se tem algum erro, para fazer a orientação, mas também para pensar, olha, lá dentro do centro cirúrgico, então eu vou ter que cuidar do paciente assim, assim, assado. Porque um paciente não é igual ao outro, né? Então, assim, não importa se vai operar, todo mundo vai fazer cirurgia para corrigir uma hérnia. Os cuidados são diferentes, porque a Ana é diferente da Maria, que é diferente da Fabi, que é diferente da Camila. E cada um requer um cuidado diferenciado. Então, é por isso também que a gente faz a visita pré-operatória. Além disso, amplia a atividade do enfermeiro. Quem trabalha em hospital, né, sabe que geralmente o enfermeiro do centro cirúrgico, ele não é visto. Ou é visto só na hora de entrar e sair do centro cirúrgico e ninguém nem faz ideia qual que é o papel do enfermeiro do centro cirúrgico. Então, quando o enfermeiro sai do setor dele e vai lá para o setor de internação, para a UTI, para a pediatria, fazer visita pré-operatória, as pessoas começam a ver mais o enfermeiro
E não só por questão de tipo status, me viu, beleza. Não, mas você melhora a sua comunicação. Quando você precisar de uma vaga de UTI, você já vai ter o contato lá com a enfermeira da UTI. Então, você vai criando alguns vínculos e mostrando também sua competência profissional. E sem falar que traz muita satisfação, tanto para o paciente quanto para o enfermeiro que faz isso. Né? Então, existem vários estudos, se quiserem procurar no Google, como que o paciente se sente quando o enfermeiro faz a visita pré-operatória para ele. Então, já foi comprovado que reduz o nível de ansiedade do paciente, que ele fica mais calmo, que ele consegue tirar todas as dúvidas. E para o enfermeiro a mesma coisa, também é muito positivo. Eu me sinto ótima quando eu faço visita pré-operatória. Eu amo conhecer o paciente, conversar e depois receber ele lá dentro. Então, é, assim, excelente. E como que faz essa visita pré-operatória? É igual a gente faz anamnese, exame físico no paciente. Né? Então, primeiro a gente se apresenta para o paciente, né? Fala, olha, meu nome é Camila, eu sou enfermeira do centro cirúrgico e vim conversar com o senhor sobre a cirurgia e anestesia, certo? Esclarecer algumas dúvidas. Então, você informa para ele o objetivo, tentando criar um vínculo. É muito diferente você estar no setor de internação todo dia e cuidar do mesmo paciente, que você cria um vínculo automático com ele. Mas como você só vai sair do centro cirúrgico, né, vai ter meia horinha para fazer uma visita pré-operatória, você tem que ser, assim, bem aberto, bem solícito, né, bem atencioso, para conseguir criar um certo vínculo com esse paciente. Então, apresenta seu nome, estabelece um vínculo, pergunta o que o paciente já sabe sobre cirurgia e anestesia, para você não precisar ficar repetindo e nem dando informações desnecessárias. Então, o que sabe da cirurgia? Eu quebrei o braço que eu vou colocar um pino. E anestesia? Vai ser aquela que a gente dorme. Eles não vão falar os termos certinho. E o enfermeiro só pergunta as perguntas que o paciente quiser saber, né? Então, nada mais adicional. Tem que ser querido, cordial, saber ouvir, ser compreensivo também com o paciente, né? Estar disponível, não ficar preocupado, olhando no relógio, no celular. E principalmente passar segurança e respeitar crenças e culturas. No centro cirúrgico, a gente tem bastante a questão da transfusão sanguínea, né? Então, quem é testemunho de Jeová não aceita transfusão sanguínea. E assim, não cabe ao enfermeiro julgar se isso é certo ou errado, por mais que esteja em situação de vida ou morte, né? Não importa. As crenças, elas têm que ser respeitadas. Aí faz toda a anamnese e exame físico no paciente cirúrgico, certo? Aquele exame físico bem comprido que vocês aprenderam ano passado e outra turma está aprendendo agora. E anamnese com todas as perguntas, sim. Tá? Porque precisamos conhecer esse paciente mais profundo, porque ele vai lá para uma cirurgia ser cortado. Analisa o prontuário, então verifica se tem exame médico, se tem prescrição de enfermagem, se está tudo ok. E já aproveita e faz a interação com os familiares e com o enfermeiro da unidade de internação. O ideal seria ter 1 hora e meia para fazer uma visita, né? Porque perguntar tudo para o paciente, ouvir ele com cuidado, fazer exame físico, demanda tempo, não é algo tão rápido. Mas, às vezes, por falta de tempo, o enfermeiro tem que, né, agilizar um pouquinho melhor e ser mais específico nas perguntas e no exame físico também. Então, fazer perguntas e exames físicos mais direcionados para a patologia daquele paciente e para as complicações que podem acontecer por causa da cirurgia. Então, cada paciente, ele vai ter uma reação bem diferente, né, ao ato cirúrgico. Enquanto algumas pessoas nem ligam para o fato de estar fazendo cirurgia, tem outras que ficam desesperadas. Então, cada paciente vai ser de uma maneira. Tem paciente que já fez 10 cirurgias na vida, então, né, ela nem vai se importar de fazer a 11ª. Enquanto outras podem ter feito 10 já, que vai estar com medo do mesmo jeito. Tá? Então, a personalidade, a história de vida, as crenças da pessoa, elas vão influenciar na questão da aceitação, ansiedade e o enfrentamento dessa cirurgia. E é muito comum os pacientes sentirem ansiedade. Inclusive, esse é um tema que bastante gente estuda, né, na parte cirúrgica. Então, como reduzir a ansiedade do paciente cirúrgico? E muito importante também esses estudos, né? Porque quem que não fica ansioso frente, né, a um procedimento que vai perder o controle, né, de você próprio, porque vai estar anestesiado. Depois do corte, vai ter a recuperação cirúrgica, vai sentir dor. Então, enfim, né, todo mundo fica com esse sentimento de ansiedade. E o que é ansiedade? É um sentimento, né, uma resposta que a pessoa tem antes de acontecer alguma coisa. Né? A gente tem isso antes de uma prova, antes de fazer um exame, antes de conhecer alguém, né, que não conhece, e antes de fazer cirurgia também.
E assim, quais são alguns meios de reduzir a ansiedade? A visita pré-operatória é excelente para reduzir a ansiedade. Podemos utilizar música para redução de ansiedade, que é algo que eu quero fazer um estudo aqui em Bandeirantes sobre isso. Aplica a música no foninho de ouvido mesmo, a música que a pessoa gosta, e daí a gente verifica se reduziu ou não a ansiedade. E para as crianças tem um livrinho da Operação de Lili, que eu contei no primeiro dia de aula, que também serve para reduzir a ansiedade. Entre várias outras, né, várias outras estratégias. Tem aromaterapia, tem massagem, tem várias coisas. A questão do medo e preocupação. Quais são os piores medos e preocupações dos pacientes? Primeira coisa, medo do desconhecido. Como vários de vocês não conhecem o centro cirúrgico, quando a gente não conhece algo, a gente fica imaginando algo. Então, a gente imagina que seja um ambiente ruim, imagina que seja um ambiente escuro, um ambiente preto, igual fica aparecendo lá no Grey's Anatomy, né? A sala toda escura, só com aquela luz iluminando os profissionais. E não é isso, né? É um lugar claro, que tem paredes e janelas e teto normais, bem clarinho, tem bastante iluminação, mas os pacientes não sabem disso. Eles associam o centro cirúrgico como um lugar de morte, então eles morrem de medo de morrer, né, justamente porque perdem a capacidade de domínio, né, do próprio corpo. Muito medo da anestesia, muito mais do que da cirurgia em si, eles têm medo da anestesia. Medo da deformidade, porque pode fazer uma cirurgia e depois nunca mais ser normal, né, voltar ao que era antes. A imagem corporal também, ninguém gosta de ter uma cicatriz, ou de retirar uma parte do seio, ou um homem que vai fazer uma cirurgia de próstata. Então, tudo isso mexe muito com a parte emocional da pessoa e o psicológico dela também. Os dias de trabalho perdido por causa da cirurgia, então a pessoa fica preocupada de ser mandada embora, ou se ela vai ter que ficar encostada pelo INSS, perder o emprego por causa disso, né? E quem que vai sustentar essa família nesse período? Ou quando é uma mãe de família, né? Bem que hoje tem mudado bastante, os homens também colaboram bastante e fazem sua parte. Mas assim, quem vai cozinhar para os meus filhos? Quem vai cuidar deles enquanto eu tô aqui no pós-operatório, sem conseguir me mexer direito, com dor, e não vai conseguir, né? Nem fazer um almoço, alguma coisa assim. E também medo da incapacidade permanente. A cirurgia hack, por exemplo, que é nas costas, pode ter o risco da pessoa ficar paraplégica, né? Então, isso vai se tornar uma incapacidade permanente. Ela nunca mais vai conseguir andar, se der algum erro ali na anestesia, né? Então, muitas pessoas sabem disso e sentem bastante medo. Em relação à idade, também os extremos de idade sempre são os mais prejudicados, né? Em várias doenças, como na cirurgia também. Então, tanto um bebezinho recém-nascido, ele é muito mais vulnerável para uma cirurgia do que um adulto, e um idoso também acaba sendo muito mais vulnerável. Então, a idade, ela influencia na capacidade do indivíduo manter a homeostasia. O que é homeostasia? É manter o equilíbrio, né? Então, se sangrar muito, consegue ali, né, aumentar a pressão, reduzir o vaso sanguíneo, fazer a contração para conseguir manter a pressão normal. Uma pessoa idosa, uma criança pode não ter essa resposta tão boa quanto de um adulto ou de uma pessoa mais jovem. É importante também avaliar as condições nutricionais do paciente, tá? O ideal é que o paciente esteja dentro do peso correto dele, então por isso a gente verifica o peso corporal, o índice de massa corpórea, porque um paciente obeso, ele vai reter muito mais anestésico do que um paciente que não é obeso. E isso pode ter algumas complicações. Às vezes terminou a cirurgia, o paciente já acordou, mas ele volta a ser anestesiado por ele mesmo, porque aquele anestésico ficou preso na gordura. E depois da gordura vai liberando para a corrente sanguínea de volta. Então, o paciente obeso, ele tem mais risco. Sem falar que o pescoço é mais curtinho. Então, se precisar entubar, também acaba sendo um pouco mais complicado, né? Então, tem que ver essa questão nutricional. Além disso, verificar o volume sanguíneo, tem que estar adequado, se tiver com volume sanguíneo diminuído, ou a hemoglobina do sangue, o plasma não está na quantidade adequada, o recomendado é aguardar, né, fazer uma reposição, aguardar o próprio corpo produzir isso de volta para depois fazer a cirurgia. A hemoglobina, ela transporta o oxigênio. Então, se o paciente não está com a taxa de hemoglobina correta no sangue, tem menos, vai transportar menos oxigênio, e isso é bastante perigoso, né, para o momento de anestesia e cirurgia. A água também tem que estar ok, o paciente não pode estar desidratado para fazer uma cirurgia, e os eletrólitos devem estar nas condições normais também. Tudo isso é possível ver por meio de exames de sangue.
Vitamina B e vitamina C está mais relacionado com a questão da imunidade. Então, o paciente tem que estar com a imunidade boa, porque ele vai entrar em contato com os patógenos da pele, por exemplo, que podem causar infecção. E se a imunidade estiver boa, vai ser melhor, né, mais fácil dele recuperar ou então combater mesmo uma possível infecção. Taxa de glicose no sangue, o próprio procedimento cirúrgico e anestésico já faz aumentar a glicose sanguínea. Então, imagina se ela já tiver alterado desde o começo, né? Daí vai aumentar muito mais. E o que isso traz de ruim para o paciente? Quanto mais aumentada a glicose, mais a chance de ter uma infecção depois lá no pós-operatório. Então, por isso, é importante verificar a glicose do paciente antes da cirurgia, durante e depois. E é algo que as pessoas não fazem. Eu tenho algumas alunas, né, que me ajudaram ano passado e fizeram um trabalho sobre isso. Então, a gente verificou a glicemia do paciente antes, durante e depois da cirurgia. E a gente verificou mesmo que, assim, metade das pessoas durante a cirurgia tem a glicose alterada, ou seja, mais do que 100, né, que o normal é até 100 em jejum. E como o paciente foi para a cirurgia, já estava em jejum, a gente verificou que essa taxa ela foi mais alta. Isso é um grande risco para o paciente, tá? Então, a condição de nutrição é isso que eu falei. Verificar as condições pulmonares do paciente. Então, tudo isso que eu tô falando, gente, a gente vai fazer durante a anamnese, exame físico, tá? E vai verificar por meio do prontuário e dos exames do paciente também. Então, é um conjunto de coisas que o enfermeiro tem que fazer para analisar todas essas condições. A condição pulmonar é outra coisa que tem que estar boa. Então, se o paciente não estiver respirando certo, a troca gasosa não estiver sendo correta, né, o paciente com certeza pode ter uma complicação. E a maioria das complicações pós-operatórias estão relacionadas com condições pulmonares do paciente, né? Então, tem anestésico que entra pela via respiratória, né? Então, se o paciente não consegue expelir bem essa anestesia também, ele vai ficar absorvendo. Aí depois não vai conseguir acordar, vai ter mais dificuldade, vai ficar anestesiado por mais tempo. Então, a gente tem que estimular o paciente a respirar corretamente e já orientar o exercício respiratório. Então, você já, desde o pré-operatório, você já vai falando para ele, ó, respira fundo, solta o ar pela boca e explica que ele vai ter que fazer esse exercício quando ele voltar da anestesia, na sala de recuperação anestésica e lá no pós-operatório, na casa dele, enfim, tá? Para que ele esteja com a condição pulmonar melhor. Ah, o paciente está com uma pneumonia, vai operar o paciente? Se não for uma cirurgia de urgência, emergência, aguarda ele melhorar da pneumonia para depois ir operar, certo? Então, a condição pulmonar, quanto melhor tiver, né, mais chances de ter sucesso na cirurgia. E evitar o fumo também, vai ter um slide só sobre isso, que eu já falo mais para frente. A condição cardiovascular, então, tanto o coração quanto os vasos sanguíneos devem estar funcionando corretamente. E para a gente avaliar isso, a gente verifica toda a questão do hemograma do paciente, que é o exame de sangue. Existe um outro exame que se chama coagulograma, que é para ver se o sangue está coagulando, né? Então, imagina um paciente faz cirurgia, corta, e o sangue não coagula no tempo correto. Vai ter uma hemorragia e tem perigo até de morrer por conta disso, tá? Então, a gente tem que verificar esses exames de sangue. Tem um eletrocardiograma também, que é indicado a partir de uma idade mais avançada, quem é jovem não precisa fazer. Cada hospital tem um protocolo diferenciado, tá? Tem hospital que acima de 40 anos tem que fazer, outros é acima de 50, 45, então varia um pouco. Mas se o paciente já tem acima, né, de 45, digamos, tem que ter o eletro. E muita cirurgia, gente, é atrasada por causa desse bendito eletro. A hora que chega lá no centro cirúrgico, o anestesista olha e ele pergunta, cadê o eletro do paciente? A enfermeira fala, não fez. Ele fala, então tá, então tem que fazer antes de anestesiar, senão eu não anestesio. Aí é o maior transtorno. Volta o paciente lá para o setor, aí faz o eletrocardiograma, aí o médico tem que assinar o eletro, né, para verificar se tem alguma alteração, aí sim volta de novo para a cirurgia. Então, assim, precisa checar tudo isso para não ter erro e não ter perigo de cancelar uma cirurgia por falta de algum exame. E sem falar que, se tiver tudo normal ainda no exame, ok, né, mas alguns pacientes vão ter esse eletro com alguma alteração. E o anestesista está corretíssimo em ter essa postura, porque, né, ele que vai controlar tudo isso durante a cirurgia. Então, ele precisa saber se o paciente tem alteração no coração ou não.
A gente aproveita para verificar se tem problema, né, circulatório de extremidade. Então, se o sangue e o oxigênio está chegando até as pontas dos dedos, por exemplo, se o paciente tem alguma varize. E as condições vasculares vão ajudar vão ajudar em quê? Para manter o equilíbrio do corpo, depois para conseguir cicatrizar aquela ferida, né, o corte que foi aberto, e vai fazer o transporte de nutrientes e gases, inclusive os gases anestésicos, e vai conseguir manter a pressão sanguínea. Então, uma das complicações que mais acontecem durante a cirurgia é a pressão do paciente cair. Então, a maioria dos pacientes cirúrgicos ficam hipotensos por causa da anestesia e por causa da perda sanguínea. Então, né, ele tem que estar com o coração bem funcionante, as veias também e artérias têm que estar bem funcionantes, né, sem alteração, e de preferência com o coagulograma, né, um dia dentro dos limites de normalidade. Geralmente, quando faz um corte, o tempo para coagular esse sangue é de 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, mais ou menos nessa média. Tá? Então, lá no exame sai certinho, né, quanto tempo que aquele paciente está demorando para ter essa coagulação. Se tiver alterado, remarca a cirurgia. E às vezes tem esse paciente que não coagula direito e tem outros que coagulam demais, que também daí tem o risco de formar uma trombose. Condição neurológica também precisa avaliar, porque os anestésicos e analgésicos, né, utilizados, eles vão deprimir o sistema nervoso. Então, é um local onde os anestésicos vão agir, né, e por isso a gente precisa verificar a condição neurológica do paciente. Está orientado, está confuso, se ele tem comando mesmo, né, de todas as outras funções do corpo. E porque quando aplicar anestesia, o sistema neurológico é o primeiro que vai rebaixar. Então, você está conversando com o paciente, daí aplica um Propofol, que é um anestésico, aí você já vê que o paciente já fecha o olho e não responde mais. Então, condição neurológica já foi, tá? Claro que não é um coma que ele entra, mas é um plano anestésico. Então, tem que estar boa. O rim também precisa estar funcionando perfeitamente, tá? Dentro do possível, claro que aquele paciente que tem já uma patologia renal e precisa muito fazer cirurgia, faz do mesmo jeito, né? Mas os cuidados vão ser muito maiores e voltados para a parte renal do paciente. Então, o rim, ele também ajuda no equilíbrio, né, do nosso corpo, questão de eletrólitos, para não ter nenhuma acidose ou alcalose no sangue. Faz esse equilíbrio hidroeletrolítico, tanto de água, né, por isso que é hidro, e eletrolítico dos eletrólitos mesmo, então do sódio, do potássio, do cálcio. Então, o enfermeiro precisa verificar isso na anamnese, se tem algum distúrbio, e também checar o exame de urina do paciente. Também para verificar se não está com uma infecção urinária. Às vezes é algo tão simples que o paciente nem sabe que ele está, mas se ele já está com uma infecção urinária, trata a infecção urinária e depois retorna para a cirurgia. Então, por isso que é importante fazer a visita pré-operatória. Quando não é feita, tudo isso a gente só vai descobrir depois se der algum problema, alguma complicação lá durante a cirurgia e anestesia. Tá? E o enfermeiro fazendo essa visita pré, ele já evita, né, várias complicações. Dá para evitar todas? Não. Mas aquelas que são preveníveis, pelo menos que dava para ter olhado um exame, que tinha um resultado ali, aí pelo menos o enfermeiro consegue fazer. Além de, né, usar essa função renal, tem a função hepática, que é onde os anestésicos vão ser metabolizados, né, para serem eliminados depois do corpo. E o fígado, ele tem várias funções. Então, ele tanto ajuda na parte da coagulação, para manter o nível de glicose no sangue normal, o nível de proteína também normal, e faz o metabolismo de drogas anestésicas. Então, por isso, também, o enfermeiro tem que investigar na anamnese, exame físico, mas principalmente por meio de exames laboratoriais, né, TGO, TGP, a gente consegue verificar se esse fígado está funcionando bem ou se tem algum problema. O paciente está amarelo, com icterícia, então você já suspeita que ele possa ter algum problema hepático. Daí investiga, pergunta para o paciente o que ele tem. Quais são os exames solicitados no pré-operatório para a gente conseguir ver todas essas condições? Quem solicita esses exames, né, ou é anestesista ou cirurgião, mas o enfermeiro tem que saber, porque se tiver faltando algum exame, a gente conversa com o médico e fala, ó, doutor, tá faltando o exame de coagulograma, né, o senhor pede, daí a gente faz, certo? Então, urina 1, para ver a questão renal, coagulograma, a tipagem sanguínea, que é para ver o tipo de sangue que o paciente tem, se é O positivo, A, B, hemograma completo, que vai mostrar
estudo das séries vermelhas e brancas e plaquetas do sangue. Parasitológico de fezes não é necessário para todos os pacientes, mas também pode ser pedido. Um raio-x de pulmão, né, para verificar mesmo se não tem uma pneumonia, alguma coisa, e o eletrocardiograma. Então, esses são os principais e os básicos. Claro que dependendo do tipo de cirurgia, vai ter muito mais exame do que isso, tá? Mas esse é o básico. Chegou alguém, internou, vai fazer uma cirurgia, né? É interessante que todos esses exames estejam feitos, coletados e já com os resultados lá no prontuário. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Vocês estão vivos? Alguém fala comigo? Vivo. Oi, Estão vivos? Estão vivos? Querem perguntar alguma coisa? Ó, na próxima aula eu vou fazer assim, cada pessoa vai ter que fazer uma pergunta. Vai ser desse jeito. Então vamos lá. Agora a gente entra para a parte de cuidados. Então eu estava falando das funções que são importantes no corpo da pessoa, que a gente vê pela anamnese, exame físico e exame. Agora são os cuidados que o enfermeiro vai orientar e que o paciente precisa fazer para ir para a cirurgia. Então tem cuidados que são classificados como imediatos, que dá para ser feito até um dia, 2 dias antes da cirurgia, ou até mais, 1 semana, 2 semanas. E tem os cuidados imediatos, que são aqueles que antes de ir para o centro cirúrgico, 1 horinha antes tem que fazer os cuidados imediatos. Mas independente dessa classificação, o importante é vocês entenderem por que tem que fazer o cuidado e quando que a gente faz o cuidado, tá? Então, primeira coisa, autorização para cirurgia. Nenhum paciente deve entrar no centro cirúrgico sem ter assinado o termo de consentimento. Então, isso é um papel, gente, que dá segurança para o enfermeiro, para o técnico, para o anestesista e para o cirurgião. Quando o paciente assina, ele está falando assim: estou ciente dos riscos e benefícios dessa cirurgia. Se acontecer algo, eu dou poder para a equipe, né? Geralmente decidir o que fazer, o que for melhor. E se acontecer alguma complicação, eu me responsabilizo por isso, porque eu tô sabendo, tá? Então, assim, não que tira a nossa responsabilidade, mas a pessoa assinou, então ela estava ciente e aquilo é uma prova, né? De que o paciente sabia do que poderia acontecer com ele e ele concordou em fazer a cirurgia. Chegou fazer visita pré, ou o paciente chegou na porta do centro cirúrgico, primeira coisa, não sei o que fazer, professor, então olha para ver se ele assinou o termo de autorização. Nesse termo vai estar escrito benefícios e riscos, tá? Então, assim, eu lembro quando eu fui operar, estava escrito bem assim: tenho ciência de que eu não preciso dessa cirurgia, estou fazendo por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo do risco de morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É bem assim. A hora que a gente lê, a gente quase desiste de fazer a cirurgia. Orientar o paciente para parar de fumar. O que acontece? A nicotina, ela faz vasoconstrição, né, do vaso sanguíneo. Então, vaso sanguíneo, constrição, ele fecha, né? Ele dá uma apertada no vaso sanguíneo. E quando faz isso, vai dificultar a passagem de oxigênio e de nutrientes para as células. E o que isso vai trazer de consequência? Vai prejudicar a cicatrização daquele corte cirúrgico. Então, por isso que a gente pede para o paciente parar de fumar, pelo menos o tanto que ele conseguir antes da cirurgia, né? O ideal seria que fosse 2 semanas, 1 mês sem fumar. Mas nem sempre a pessoa que é viciada consegue. Então, ela para pelo menos 1, 2 dias antes, né? Igual tá escrito ali, 24, 48 horas. Se não consegue parar, pede para o paciente ao menos reduzir. Olha, quantos maços você fuma por dia? Ah, eu fumo 1 maço. Então, será que você conseguiria fumar meio maço, né? 1 semana, 2 antes da cirurgia? E explica o motivo para a pessoa. Não é assustar a pessoa, mas você precisa ser verdadeiro, né? E expor para a pessoa, olha, isso depois pode dar infecção na ferida cirúrgica, pode demorar para cicatrizar, né? Então, assim, isso você vai ter que ficar mais dias internados, enfim, vai ser pior. Então, você conversa com a pessoa, né, para conseguir fazer isso. Além de prejudicar a parte pulmonar. Então, assim, a pessoa que fuma, ela vai ter mais secreção brônquica. Quem é fumante geralmente acorda, tosse bastante, porque, né, tem mais catarro, digamos assim, no pulmão. Então, se a pessoa abole o fumo antes, pelo menos umas 2 semanas, ela está prevenindo complicações pulmonares e anestésicas, tá? Ah, e se for narguile?
né? Se não tiver nicotina, ok, mas o narguilé é 1000 vezes pior que o cigarro. Em várias outras questões, tá? Aproveitando a parte pulmonar, já fala para a pessoa começar a treinar o exercício de tosse e de respiração. O de respiração eu já falei para vocês, mas o reflexo de tosse é importante, porque a pessoa hora que vai tossir e fez uma cirurgia na barriga, ela vai ficar com medo de tossir por causa de estourar o ponto. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Mas a tosse ela é importante para eliminar a secreção que fica no pulmão. E às vezes, depois de uma cirurgia geral, por exemplo, pode ficar com secreção no pulmão e precisa tossir. Mas aí você ensina a pessoa a colocar a mão sobre os pontos cirúrgicos, né? Então, se é na barriga, olha, põe a mão na barriga, comprime e depois a pessoa tosse. Né? Então, assim, tem menos risco, né, digamos assim, de abrir os pontos. Não que seja tão simples abrir assim, mas a pessoa fica insegura, né? E ela segurando no local ali, ela vai ficar mais confortável para fazer isso. A parte de movimento, gente, também é bastante importante. Então, assim, o paciente, né, por mais que ele tenha que ficar em repouso, quanto mais movimento ele fizer, tanto antes e depois da cirurgia, vai ser melhor para a recuperação dele. Então, a gente não gosta de um paciente no pós-operatório que só fica deitado, né, porque tem bastante risco de dar trombose. Então, já oriento o paciente isso no começo, né, que assim que ele puder levantar, ele conseguir, ele deve fazer isso, por mais que sinta dor, desconforto, é algo que vai evitar, né, complicações como a trombose, por exemplo. E se ele não consegue levantar totalmente ou fazer movimento sozinho, pedir para um familiar, né, para fazer esse movimento por ele. Então, pega a perna, mexe, pega os braços e mexe para evitar mesmo essa criação, né, de trombose. O preparo intestinal. Alguns pacientes precisam fazer aquela lavagem intestinal antes de ir para o centro cirúrgico. Pelo risco de contaminação mesmo, né? Se é uma cirurgia no intestino, imagina, vai abrir o intestino, vai estar com fezes. Então, precisa sim dessa lavagem para a hora que abrir, tá o mais limpo possível, né? Não vai ficar estéril nunca, tá, gente? O intestino por dentro. Mas quanto mais limpo tiver, mais limpa fica a cavidade abdominal e menos risco de dar uma infecção. Porém, só precisa fazer isso para paciente que tem risco, né, de ter ali uma perfuração no intestino ou aquele paciente que vai operar o sistema gastrointestinal. Ou também no caso de cirurgia de fêmur, é muito comum acontecer. Você coloca o paciente na mesa de cirurgia de fêmur, que é uma mesa totalmente diferente, é uma mesa de tração, bem esquisita assim, mas é preciso para fazer a cirurgia de fêmur. E daí o paciente evacua, porque quando anestesia o paciente, os músculos relaxam, e quando o músculo relaxa, aí o paciente pode acabar evacuando e contamina a área que ia ser operada. Aí a cirurgia cancela porque o paciente evacuou. Então, em caso também de cirurgia de quadril, é importante fazer esse preparo intestinal. Peso e altura sempre tem que ser verificado. Se puder pesar o paciente mesmo na balança, tudo bem. Senão você pergunta para ele qual que foi o último peso, né? A última vez que ele se pesou, quanto que era, e a última vez que mediu qual que era a altura. Por que é importante saber disso? Para verificar o IMC do paciente, né? Para ver se ele está obeso, com sobrepeso, né? Como eu já comentei, os pacientes obesos têm mais risco de complicação. E também porque os anestésicos são todos calculados de acordo com o peso do paciente. Então, vai administrar um anestésico X, na bula está escrito assim, administrar 5 miligramas a cada 1 quilo do paciente. Então, se o anestesista não sabe o peso do paciente, não tem como saber a quantidade de anestésico correto. E, geralmente, o anestesista não fez a visita pré-operatória, não conhece o paciente, ou às vezes lembra de perguntar depois que o paciente já está dormindo, um pouco anestesiado. Eles perguntam, quanto será que pesa esse paciente? Esqueci de perguntar para ele. Aí você, enquanto enfermeira, você fala, não, fiz visita pré e ele pesa 75 quilos, tá? E também fazer a coleta de sangue. Isso tem que ser feito lá no pré-operatório, na maioria das vezes, né? Justamente para saber o tipo sanguíneo, caso tenha uma hemorragia e precise de transfusão. Mas o que acontece muito não, esse paciente não vai precisar de transfusão porque não tem risco, né, de dar uma perda sanguínea tão grande. E às vezes, gente, a cirurgia complica e precisa. Aí lá vai o enfermeiro, no meio da cirurgia. Oi. A Fabiana tá mandando aceitar ela. Não entendi. Aceitar? É.
Onde que aceita as pessoas aqui? Não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Só Ela mandou mensagem. Mas, gente, porque todo mundo entrou automático, né? E não tá aparecendo aqui pra mim. Ó, não aparece. Pede pra ela entrar, tentar entrar de volta, fazendo um favor. Tá, vou falar para ela. Tá bom? Deixa eu voltar lá pro slide. Momento. Pronto. Então, como eu estava falando da coleta de sangue, que às vezes, né, se não faz antes, chega na hora da cirurgia, lá no meio da cirurgia, o paciente anestesiado, a enfermeira tem que ir lá coletar sangue, preencher papel, dar para o médico assinar, para daí fazer a tipagem sanguínea e reservar sangue. Então, se já fizer isso antes, gente, já fica livre e já fica com tudo certo, né? E evita trabalho na hora da correria, que daí vai ser bem pior. A orientação do paciente, né? Orientar todas as questões cirúrgicas, cuidados pré-operatórios, verificar se o paciente tem alguma dúvida. O jejum é uma coisa assim que é mais conhecida do mundo, né? Todo mundo sabe que vai fazer cirurgia, precisa ficar em jejum. E qual que é o motivo desse jejum? É para o paciente não vomitar, né, lá dentro do centro cirúrgico, porque se isso acontecer, ele não vai ter resposta de tosse, o reflexo de tosse, e esse vômito pode ir para o pulmão e causar uma pneumonia aspirativa. Então, para o paciente não broncoaspirar, que é isso, né, ir para o pulmão, a gente pede para o paciente ficar em jejum. Tem gente que pede para fazer jejum de 12 horas, de 16 horas, mas o recomendado pela Sociedade Americana de Anestesiologista é 8 horas, tá? Então, assim, para dieta geral, o que é dieta geral? Arroz, feijão, carne, batata frita, lanche. 8 horas de jejum. Então, se eu vou operar amanhã, 6 horas da manhã, eu não posso comer mais nada hoje depois das 10 da noite. Então, 8 horas já é o suficiente, tá? O que a gente vê muito é paciente assim, 24 horas em jejum, 48 horas em jejum, e às vezes fica. Não o que vem de casa, mas aquele que está internado no hospital aguardando a cirurgia, às vezes fica dias sem comer, gente. Então, assim, é um absurdo, né? Eu sou bem revoltada com essa questão do jejum, inclusive também é outro tema para estudo, quem quiser, né? Porque o certo é 8 horas só. E não deixa nem o paciente beber água. Então, geralmente, assim, não pode nem comer e nem tomar água por 8 horas. Mas não é o que a Sociedade Americana fala. Então, para dieta líquida, que é água e sucos claros, tá? Um suco de laranja, um suco de maçã, 2 horas até 4 horas já é o suficiente de jejum, sabe? Então, se eu vou operar às 6 da manhã e eu quiser tomar uma água às 4, eu posso. Eu não vou tomar 2 litros de água, mas um copo não tem problema nenhum. O importante é pelo menos 2 horas da dieta líquida. Se for uma dieta leve, uma vitamina, uma sopa mais ralinha, 6 horas de jejum já é o suficiente. E para comida pesada de verdade, 8 horas. Certo? Então, assim, não precisa mais do que isso. Por que a gente não fala isso para o paciente? Olha, água 2 horas, uma sopinha 6 e comida 8, porque eles vão confundir tudo, né? Até assim, vocês conseguiram decorar isso? Não é fácil? Não é nem difícil, mas o paciente confunde bastante. Então, para não ter perigo dele confundir, a gente acaba falando, olha, 8 horas sem beber água e sem comer, certo? Mas, assim, não é certo, né? O certo é orientar certinho o paciente. Se é um paciente bem instruído, que sabe ler, que compreende o que você fala, escreve no papel, né? Ó, água até 2 horas antes, uma dieta leve 6 e uma dieta geral 8 horas. Mas caso contrário, não é necessário. Por que o paciente não pode ficar tanto tempo em jejum assim, né? Ah, e pelo menos não vai broncoaspirar, beleza? Não vai. Mas lembra da condição nutricional? Ele precisa de nutrientes circulando no sangue, ele precisa de nutrientes nas células, até para ele conseguir reagir ao trauma cirúrgico. Então, por isso, não é interessante que esse paciente fique muito tempo sem comer. A água é outra questão. O paciente não pode ir para o centro cirúrgico desidratado, morrendo de sede, que a maioria dos pacientes sentem sede. Tem uma professora ali em Londrina que faz muita pesquisa só relacionada com a sede do paciente cirúrgico.
porque é uma judiação. No pós-operatório, lá na sala de recuperação, eles acordam, assim, da anestesia, a primeira coisa que eles pedem, água. Então, foi verificado que, assim, mais de 75% dos pacientes sentem sede no pós-operatório, e é muita sede, né? Justamente porque já está 10 horas, 12, às vezes 24 horas sem beber nenhum copo de água. Para quem não tem costume de beber água, às vezes não percebe, mas quem, né, bebe água toda hora, o tempo todo, né, com certeza depois vai acordar com muito mais sede. Sem falar que durante a cirurgia a pessoa perde bastante sangue, perde líquido do corpo. Às vezes a própria temperatura da sala ajuda o paciente também a perder líquido, então o paciente pode entrar num quadro até de desidratação. Tá? Então, assim, vamos fazer o jejum certinho e quantidade de água também certinha, tá? Existe todo um protocolo, só por curiosidade, no pós-operatório de já dar água para o paciente. Porque quando o paciente pede água no pós-operatório, todo mundo fala assim: ai, não, não pode, espere para o quarto. Enquanto existe um protocolo, você tem que verificar se o paciente consegue tossir, se o paciente está acordado, né? Se o paciente tem a deglutição já está ok, aí você pode dar água para o paciente, tá? Mas assim, tem a quantidade certa, pode ser um cubinho de gelo, tem várias questõezinhas, tá? Que tem que seguir o protocolo certinho e não sair dando a quantidade do jeito que a gente pensa. O repouso, apesar de ser bem difícil a pessoa dormir um dia antes da cirurgia, né? É importante que pelo menos a gente promova um ambiente mais tranquilo, silencioso, com as luzes apagadas, para que o paciente consiga repousar. Quando a gente fica sem dormir, a gente já percebe uma alteração no nosso comportamento no outro dia. Até a questão da ansiedade fica aumentada, o paciente fica mais agitado. Então, é importante que ele tenha um repouso bom, né? Esteja com sono em dia antes de fazer uma cirurgia. Então, esses cuidados que eu falei são cuidados para serem feitos, assim, dias antes da cirurgia, tá? Para o paciente já ir sabendo, né, como que ele tem que chegar lá no hospital. E antigamente, o paciente internava um dia, 2 dias antes da cirurgia para fazer todos esses cuidados no hospital. Só que isso ocupa leito desnecessariamente e aumenta o risco do paciente ter uma infecção por outros motivos, porque vai puncionar a veia, o paciente pode desenvolver aí uma pneumonia, uma infecção relacionada ao trato urinário. Então, é melhor o paciente ficar na casa dele. Então, hoje, os pacientes cirúrgicos, eles acordam de manhãzinha, às vezes bem de madrugada, e vão para o centro cirúrgico, tá? Então, por isso, esses cuidados devem ser orientados muito antes, e não só no dia da cirurgia. E daí tem os cuidados imediatos, são aqueles que são feitos minutos ou uma horinha antes do paciente entrar no centro cirúrgico, que deve ser higiene corporal, né? Então, tomar um banho para ir para a cirurgia, uma coisa bem básica, né? Acredito que a maioria faça isso, né? Fala, poxa, eu vou fazer uma cirurgia, pelo menos eu vou tomar um banho, né? Mas se o paciente está internado, a gente tem que orientar ele. Então, para que serve tomar um banho? Né? Porque a nossa pele tem a microbiota residente, que vive já no nosso corpo, e tem aquela que é transitória. Então, eu vou pegando de encostar num lugar ou encostar um outro, mas ela não mora no meu corpo. Se eu tomar um banho e me lavar com sabão, ela vai sair. Então, quanto menos micro-organismo eu tiver na minha pele, melhor é, porque ela vai ser cortada. Então, é para isso que serve tomar o banho. E isso ajuda a reduzir a infecção do sítio cirúrgico. E o banho pode ser tomado com água e sabão comum, se for uma cirurgia que não vai ter implante de nada. E se for uma cirurgia para implantar algo dentro do seu corpo que vai ficar dentro de você, tem que tomar banho com clorexidina desgermante, tá? A clorexidina, ela tem um efeito residual. O sabonete não, a gente passa, a água passou, tirou o sabonete. Mas a clorexidina, ela continua agindo na pele, matando os micro-organismos por até 4 horas, 6 horas. Então, por isso que é diferente, né, um sabonete comum da clorexidina. Agora, aquele paciente que não vai fazer implante também não precisa tomar banho de clorexidina, certo? Só o sabonete comum já é o suficiente. Aí, olha, eu tinha escrito aqui, ó, implante. Então, só essa que é a diferença. Implante de qualquer coisa, tá? Pode ser uma placa, um parafuso, um fio de aço que vai ficar dentro do corpo, uma tela para segurar uma hérnia, uma prótese de silicone, tudo isso é implante. Pedir para o paciente retirar a prótese dentária. A gente só vai pedir se a gente souber que ele usa prótese. Por isso, na visita pré, tem que perguntar: ah, você usa dentadura? Ou tem algum dente do senhor que sai? Que tem gente que tem, né? 1, 2, 3 dentes que eles conseguem tirar. Tudo que for possível tirar, precisa ser retirado antes de ir para o centro cirúrgico. Qual que é o problema do paciente estar com prótese dentária lá
no setor de cirurgia. Na hora de intubar, essa prótese pode cair e atrapalhar essa intubação. Além de que pode quebrar o dente do paciente, né? O dente da dentadura, no caso. Mas uma dentadura é cara, não é barata, e por esse motivo o paciente deve ir já sem a prótese, certo? Então já aconteceu muito do paciente operar na hora de intubar, ai, nossa, a dentadura tá lá, daí a gente tira, enrola, guarda e depois devolve para o enfermeiro do setor. O que tem que tomar cuidado com prótese para não perder? Porque como na sala de cirurgia tem um monte de papel, um monte de plástico, um monte de luva, às vezes você enrola a dentadura na luva, esquece de pôr o nome do paciente em cima ou falar que é uma dentadura, a hora que vê foi pro lixo e você nem sabe cadê essa prótese. Já aconteceu de funcionário ter que fazer vaquinha e dividir o valor da prótese dentária que sumiu. Né? Então, assim, chegou o paciente na porta do centro cirúrgico, já pergunta, né? Ó, o senhor tem dentadura? Já tirou? Então, por isso que a gente checa mesmo todos os cuidados pré-operatórios. Em relação à maquiagem, esmalte e lente de contato. A maquiagem não é indicada, né, para ir para centro cirúrgico, e sim para ir para uma balada e trabalhar, né, quando quiser. Mas tem gestantes, né, que filmam o parto, ou então tira foto e querem ficar bonita. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando tá com maquiagem na pele, às vezes o paciente pode começar a ficar cianótico, né, a pele roxeada e a gente não perceber. Pode começar a ter uma reação alérgica e a gente não perceber. Então, quanto menos maquiagem tiver, melhor. Mas também dá para considerar, né, gente? Ah, é uma gestante, vai nascer o filho. É só não exagerar na maquiagem que eu, Camila, tá? Não tá escrito em lugar nenhum isso. Eu, com certeza, vou deixar a pessoa entrar maquiada, até porque eu gosto de maquiagem. Se um dia eu vou ter filho, for ter filho, eu quero ir maquiada, entendeu? Mas não desse jeito, tão exagerado. O que não pode na maquiagem? Cílios postiços, tá? Porque tem risco de queimadura quando usar o eletrocautério, por causa do material mesmo que é feito os cílios postiços. Então, isso sim você tem que orientar. Olha, passa uma maquiagem mais leve e não coloca cílios postiços. Vamos só passar um rímelzinho se quiser, tá? Que daí, ok, já pelo menos não tem tanto risco. A questão da lente de contato, que nem eu uso lente porque eu não enxergo de longe. Tem que orientar a pessoa para tirar, porque a anestesia pode ressecar o olho, né? A maioria das vezes resseca. E daí a lente pode grudar no olho, a pessoa pode até perder visão, ficar cega por causa da lente de contato que ressecou. Tá? Então, não pode de jeito nenhum estar com lente de contato. Então, isso tem que perguntar, porque quem usa óculos é fácil ver que está de óculos. Agora, quem usa lente tem que perguntar. Então, isso tem que estar lá no teu roteirinho de anamnese para não passar em branco. E a questão do esmalte é bem controversa, assim, e depende muito de cada setor. A gente coloca o oxímetro no dedo do paciente, geralmente no indicador, e alguns oxímetros, os mais antigos, eles não conseguem fazer uma leitura fidedigna quando o paciente está com esmalte, principalmente vermelho, roxo, preto, se for um mais clarinho até que consegue ler. Mas isso, gente, é sim, para oxímetro mais ruim, sabe? Oxímetro bom consegue fazer essa leitura e não tem problema nenhum. Eu tenho dó de tirar o esmalte da paciente. Todo centro cirúrgico tem acetona e algodão para tirar esmalte do paciente por causa do oxímetro, tá? Mas tem um estudo que ele foi feito com várias pessoas, com várias cores de esmalte diferentes, e verificou que a diferença que dava da oximetria era de 1%. Então, se a pessoa estava saturando 100%, caía para 99%. E, ao meu ver, 1% ali não vai dar diferença, né, do estado do paciente. Quem estiver saturando 98, acima de 92, tá bom. E aquele paciente que estiver saturando 85, independente se é 85 ou 86%, já tá ruim. Já tem que colocar um oxigênio. Então, assim, ao meu ver, e ao ver desse estudo que eu tô falando para vocês, o esmalte não faz diferença. Mas isso vai depender do centro cirúrgico de vocês. Vocês passam o esmalte, se um dia vocês forem trabalhar em centro cirúrgico, passa o esmalte de várias cores no dedo e vai lá ver se o oxímetro funciona. Simples assim, tá? Se funcionou, por favor, não tirem o esmalte do paciente. Não é nem questão de só estética, é claro que a saúde é muito mais importante, mas, poxa, a pessoa pagou, né, para fazer, quer ficar lá bonita. Ou se tirar o esmalte, eu sempre falo, tira de todas as unhas, pelo menos fica igual, né? Agora não, coitada vai lá com a unha toda roxa e só tira o esmalte do indicador. Eu fico bem chateada. Mas tudo bem, mas é só por esse detalhe, tá? Você colocou lá no dedo do paciente o oxímetro, funcionou normal? Não precisa retirar. E a questão de joias e adornos, né? Então, o que são joias e adornos? É brinco, pulseira, piercing, tudo isso tem que ser retirado.
Porque o eletrocautério, a gente vai ver na aula de transoperatório, mas ele é movido a eletricidade, né? Então, passa a corrente elétrica dentro do corpo do paciente. E a corrente elétrica, ela é puxada, aliás, as joias, né, o metal, ela puxa a corrente elétrica. E pode dar queimadura no paciente. Então, é por isso que não pode de brinco, anel, nem aliança. Ah, estou casada, não importa. Tem que tirar tudo que for de metal, de ouro, prata do corpo, tá? Senão tem esse risco de causar queimadura. E ninguém quer ficar com uma queimadura na orelha, uma queimadura no dedo. Procura no Google depois, vocês vão ver várias imagens de queimaduras por bisturi elétrico. Deveria até ter colocado aqui. Então, na abordagem desse paciente, tem que perguntar: você tem alguma pulseirinha? Às vezes, gente, sabe aquelas tornozeleiras? Tudo isso tem que tirar. Ou você tem algum piercing escondido. Tá? Então, às vezes, pessoas têm piercing no mamilo, por exemplo, tem que ser retirado. Tá? Então, por isso tem que perguntar, nem sempre a gente consegue visualizar. Várias e várias vezes a gente teve que tirar piercing de nariz do paciente, sabe? Aí pega um alicatezinho e fica tentando tirar, é super difícil, porque tem coisa que não sai do corpo de algumas pessoas, né? Tem gente que usa aliança de casamento faz 20 anos e nunca tirou. Então, às vezes não sai, mas existe toda uma técnica do barbante que depois eu posso ensinar para vocês. Verificar sinais vitais também. Antes de encaminhar o centro cirúrgico, já verifica, porque se o paciente tiver com uma crise hipertensiva, já identifica antes e nem manda para o centro cirúrgico. Tá com a frequência respiratória ou cardíaca muito alterada, tá apresentando uma febre, não pode fazer cirurgia. Então, por isso, verifica os sinais vitais. A medicação pré-anestésica, que eu comentei antes, falei que ia explicar melhor. Ela é prescrita pelo anestesista e ela vai reduzir principalmente a ansiedade do paciente. Mas, além disso, ela tem vários outros benefícios, né, que justificam a utilização para todos, né? Então, eu penso que todo mundo deveria receber essa medicação pré-anestésica. Quando eu fiz cirurgia, eu recebi, para mim foi ótimo, excelente, eu fiquei bem mais calma. Não estava muito nervosa, mas fiquei muito mais calma. Além disso, já ajuda a produzir amnésia. Então, o paciente vai esquecer daquilo que ele vivenciou dentro do centro cirúrgico. Né, os anestésicos, a maioria tem esse efeito, e o pré-anestésico já começa a produzir esse efeito de amnésia e dá uma leve sedada no paciente. Pode acontecer de ter pessoas e ter reação contrária. Então, em vez de ficar calmo, tem gente que fica mais agitado, mas isso é na minoria das pessoas. Já ajuda a diminuir a dor do paciente. Ele vai ajudar a potencializar os anestésicos que vão ser administrados depois, ou seja, eles vão aumentar a força, né, dos próximos anestésicos que vão ser administrados. Ajuda a diminuir a secreção de vias aéreas, então vai ajudar na parte respiratória. Reduz o conteúdo gástrico, também vai ajudar, né, não ter uma broncoaspiração, né, de não ter tanto líquido, digamos assim, no estômago. E ajuda a reduzir a ansiedade, que, né, é a principal finalidade que é utilizada. Então, medicação pré-anestésica deveria ser para todo mundo. Até para criança? Até para criança. A criança toma, em vez de comprimido, é um xarope, certo? Tem que estar com uma veia bem calibrosa, né? Claro, a maioria dos anestésicos são administrados pela veia e por via respiratória, né? Então, precisa de uma veia boa, né? O que é uma veia boa? É uma veia de bom calibre. Então, não adianta pegar aquela veia bem fininha que tem na cabeça da pessoa. Não, tem que pegar uma veia boa, né? Uma veia, assim, que você tá vendo de fora que ela é grossa, que ela é mais forte, resistente, né? Para que o medicamento consiga se diluir ali no sangue e essa veia não venha a estourar. Imagina perder uma veia na hora que tá fazendo anestesia. Acontece, né? Mas acontece quando funciona uma veia ruim. Então, nem que você fique ali meia hora para funcionar uma veia boa, mas garanta que esse paciente vai estar com uma veia ok quando for para cirurgia. Além disso, se o paciente precisar de transfusão sanguínea, também precisa de uma veia calibrosa, certo? Alguns medicamentos anestésicos, se eles vazarem da veia para a pele que fica ao redor, eles podem até causar necrose, né? Como o Propofol, por exemplo, que é um anestésico utilizado bem no começo da cirurgia, ele é bem branquinho, parece um leite. Se extravasar, sair da veia e for para fora, pode causar uma baita de uma necrose no paciente. Então, assim, veia boa em primeiro lugar. E acontece muito. Chega o paciente lá no centro cirúrgico, a hora que a gente vai ver, esqueceram de abrir o soro. Ou seja, estava com uma veia boa, mas como o soro estava fechado, aí perdeu uma veia, né? Porque daí coagulou a pontinha ali do catéter, aí tem que pegar novamente. Ou então,
o paciente estava com uma veia boa, daqui a pouco a veia estoura. Ou você vai olhar, não era um calibre bom, estava funcionado com abocate muito fininho. Então, assim, pelo menos tem que ser abocate 20. O abocate 20 é o abocate rosa, tá? Então, pode ser o 20, o 18, o 16. Agora, o que não pode usar nunca é o azul e o amarelo, tá? Então, 22 e 24 a gente só usa em criança. Paciente adulto tem que ser o rosinha para cima. Questão dos pelos. Os pelos, eles são bem contaminados, né? Onde mais fica micro-organismo. E por isso, se a área que o paciente for operar tiver pelo, precisa ser retirado. Mas, assim, esse protocolo de tricotomia, que a gente chama que é retirada do pelo, ele variou bastante nos últimos tempos, tá? Então, eu vou falar para vocês a abordagem mais recente sobre esse tema. Fazer tricotomia só se for muito necessário. Então, se tiver, assim, uns pelinhos muito fininhos e pouco pelo, já não precisa mais fazer essa raspagem. Agora, é um homem bem peludo, vai operar a barriga é puro pelo, então tá, precisa tirar. Mas isso não faz lá no setor. Isso deve ser feito dentro do centro cirúrgico agora, mas fora da sala de operação, porque a sala de operação é bem uma zona limpa, né? Zona estéreo, como vocês já sabem. Não que ela seja estéreo, mas é considerada como. Então, pode ser na sala de recuperação anestésica ou numa salinha pré-operatória. O paciente chegou lá, aí faz a tricotomia e encaminha para a sala de operação. Por quê? Porque a tricotomia ela causa algumas microlesões na pele e pode ser uma porta de entrada para dar infecção. Então, por isso que não pede para o paciente raspar a pele em casa e nem raspa mais lá no setor, e sim no centro cirúrgico. Daí já raspou, a gente já vai fazer a lavagem, né, da germação da área e vai começar a cirurgia. E não pode usar lâmina Gillette, né, por exemplo. Então, tem que ser com aparelho tricotomizador, aqueles aparelhos elétricos para remover pelo. Essas são as orientações de tricotomia. Mas claro que hospital para hospital isso pode variar um pouco, mas enquanto enfermeiro vocês estão recebendo a informação correta, né? Em todo mundo essa informação ela é disseminada, né? Porque esses cuidados pré-operatórios eu tiro das diretrizes internacionais, tá? Não só das aqui do Brasil. Então a recomendação é essa: tirar o pelo só se necessário e dentro do centro cirúrgico, mas fora da sala de cirurgia. E alguns outros cuidados bem antes de encaminhar o paciente. Sempre ele usa uma camisola, que dá até dó. A gente pode até inventar algo melhor, que é uma camisola aberta atrás. Inclusive, se o paciente resolver ir ao banheiro, vai aparecer o bumbum dele, né? Então, mas isso precisa ser dessa forma por causa da anestesia RAC, né? Que é feita nas costas. E depois, como o paciente geralmente fica deitado nessa posição, depois para conseguir retirar o avental dele, que né, ele fica totalmente nu na sala de cirurgia, fica mais fácil do que, imagina, paciente anestesiado tentar tirar uma camiseta e uma calça do paciente é muito mais difícil. Então, por isso, usa a camisola. Já coloca a touca no paciente para não soltar cabelo dentro do centro cirúrgico, igual os profissionais. E se ele for andando, coloca o propé. Se ele for na maca, não precisa pôr propé no paciente, tá? Propé é só para proteger, né, para a pessoa não pisar com os pés que ela veio, às vezes tá um chinelo, alguma coisa suja lá de fora. Pede para esvaziar a bexiga antes de entrar no centro cirúrgico, justamente porque o paciente relaxa a musculatura quando é anestesiado. Prontuário tem que estar completo com todos os exames, raio-x, eletro, sabe? O risco cirúrgico do paciente. Então, encaminha tudo, não adianta encaminhar só o paciente. Registrar no prontuário todos os cuidados pré-operatórios que foram feitos com ele. E também existe o checklist, tanto da cirurgia segura, dentro né, do centro cirúrgico, como os setores também têm implementado esse checklist lá no setor, que é a checklist dos cuidados pré-operatórios. Então, assim, o paciente retirou lente de contato, retirou todos os adornos, paciente tirou dentadura, todos os exames estão ok, então existe também um checklist do setor. Se tiver, melhor ainda. Providenciar assistência espiritual ao paciente, né? Não só pensar na parte física, psicológica, mas espiritual também. Né? Então, se ele quiser fazer uma oração antes, ou ouvir alguma música, ou conversar com alguém, ler a Bíblia, enfim, né? Ou outras questões de outras religiões, a gente também tem que proporcionar esse momento para ele. E encaminhar o centro cirúrgico de forma confortável, então coloca um travesseiro, né? Tá com frio, coloca uma coberta e mantém as grades elevadas. Principalmente porque ele vai ter tomado um pré-anestésico. O pré-anestésico deixa o paciente um pouco mais confuso, sonolento, e ele pode se debater e cair da maca, né? Então, vai transportar paciente, claro, sempre com a grade elevada. Aqui eu vou só mostrar para vocês, né, que daí é uma parte mais do anestesista, que faz essa avaliação pré-anestésica.
Alguns hospitais, os particulares principalmente, eles marcam uma avaliação pré-anestésica. Então, você vai operar daqui uma semana? Então tá, então vem hoje às 2 da tarde que você vai conversar com o anestesista. E o anestesista vai fazer anamnese, vai fazer exame físico e orientar alguns cuidados para esse paciente, e daí também ele já fica conhecendo, né, os riscos desse paciente na parte anestésica. Então, ele faz tudo isso, já explica do consentimento também livre, esclarecido, dá todas as orientações de anestesia, como que vai ser a dor no pós-operatório. Isso ele já consegue reduzir várias complicações. É bastante parecido com o que o enfermeiro faz na visita pré-operatória, tá? Mas o anestesista, ele vai olhar mais para a parte anestésica, a condição que vai interferir na parte mesmo dos medicamentos. Enquanto o enfermeiro, ele vai olhar como um todo, vai olhar desde a queimadura que pode dar, o posicionamento que o paciente vai ficar na mesa cirúrgica, os exames, questão de prontuário, vai verificar, tipo, questão de esmalte, de maquiagem, adornos, todas essas questões, tá? Então, o que diferencia uma avaliação pré-anestésica do enfermeiro e do anestesista? O anestesista vai focar mais na avaliação de vias aéreas, né, justamente por uma possível intubação durante a cirurgia anestesia geral, e prescrever um medicamento pré-anestésico. Então, ele já aproveita, já faz esse momento, já dá a prescrição, às vezes o paciente já compra o remédio, né, se ele não for dado no hospital, e já vem com tudo ok. E ele define também essa classificação ASA. Se eu não me engano, eu mostrei para vocês, né, na aula passada. É também uma classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, que vai definir como que a pessoa está de saúde, né? Se é uma pessoa normal, bem sadia, ou se tem algumas doenças e condições, né, que podem ser mais perigosas, digamos assim. Então, quanto o ASA for mais perto de 1, mais sadia a pessoa é. E quanto o ASA for mais perto de 6, mais doenças a pessoa tem. Só lembrando que o ASA 6 são pessoas em morte cerebral, e quando a cirurgia de emergência, né, que não dá para fazer essas perguntas antes, é classificado como E e não consegue classificar de 1 a 6, tá? Então, assim, sempre vai estar na ficha do anestesista, paciente ASA 2, ASA 3, ASA 5, daí você já sabe. E eles fazem também o teste de Mallampati, que é para verificar as vias aéreas aqui, né, na boca, na hora de entubar o paciente. Então, lá na visita pré, eles já falam, abre a boca para mim. Se consegue enxergar a úvula aqui e toda a estrutura da garganta, é muito mais fácil entubar esse paciente classe 1 do que o de classe 2, 3 ou 4, ó, que só aparece a língua e o céu da boca. Então, na hora de passar o laringoscópio, passar o tubo endotraqueal, vai ser mais difícil. Então, o anestesista verifica isso. E ele também mede a distância do queixo até a tireoide, né, para ver se se é mais longo ou mais curto. Quanto mais curto, mais difícil de entubar. E também a distância do externo até o mento aqui, até o queixo, né? Quanto mais curto, também mais difícil de entubar. E o quanto que a boca do paciente abre, né? Um paciente que consegue abrir a boca mais que 3,5 centímetros, com certeza é mais fácil colocar um laringoscópio dentro do que um paciente que tem abertura menor. E além disso, vai verificar também o peso, movimentação da cabeça e da mandíbula. Se o paciente tem um retrognatismo, sabe quando tem uma parte da mandíbula mais para fora ou mais para dentro? É mais para dentro, quer dizer. E a protusão dentária quando o dente, né, é mais para frente, mais protuso. E existe toda uma pontuação que eles somam, né? E se der igual ou mais que 2 pontos, a intubação é difícil 75% das vezes. E se der mais que 4 pontos, aí já é caracterizado uma intubação realmente difícil. Tá? Então, quando a gente pergunta lá no checklist, o paciente é de intubação difícil, todos esses parâmetros foram avaliados. Né? Ou a gente pergunta, as vias aéreas, né, é de difícil intubação, difícil manejo? E ele responde sim, é porque ele já fez essa avaliação. Tá? Esse daqui, o enfermeiro, ele não costuma aplicar, não que não possa, né, porque a gente consegue aplicar essa escala e fazer essa avaliação, mas é algo que o anestesista aqui mais faz. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que eu vou mostrar a atividade que vocês têm que fazer para a semana que vem. Dúvida não. Eu não teria atividade. Tá, posso mostrar a atividade, então? Pode. Tá. A atividade é essa daqui. Tá enxergando? Sim?
entendi. Não dá pra... Então, aqui, ó, presta atenção, porque eu coloquei toda a parte escrita disso que eu expliquei aqui para vocês, tá? Por que eu fiz isso? Porque às vezes... Oi? Pra mim não tá aparecendo. Alguém tá vendo? Eu tô vendo. Apareceu. Eu tô vendo também. Mas eu mandei no e-mail, tá? Aí depois abre lá no e-mail, que já tá lá para vocês. Só prestar atenção na explicação. Aqui eu coloquei o texto sobre cuidado pré-operatório, caso vocês tenham alguma dúvida, ou se alguém não assistiu o vídeo, ou não entendeu nos slides. Então, tá aqui tudo escrito certinho. Aí o exercício está aqui embaixo. Então, se alguém abrir o exercício e não achar, é por causa disso. Aí sim, tem 5 questões. Então, qual a finalidade do cuidado pré-operatório? Aí uma questão de verdadeiro ou falso. Quais exames essenciais para avaliar o paciente cirúrgico e depois explicar a finalidade bem fundamentada de cada cuidado abaixo. Então, assim, o jejum não é para falar assim, para evitar broncoaspiração, não. Tem que explicar bem certinho o que acontece, por que tem que fazer o jejum, quantas horas tem que ser o jejum. Então, assim, bem explicadinho, tá? Como se fosse explicar para o paciente. E por último, a questão 5 é o estudo de caso. Né? Então, a Elisa Maria, ela vai ser submetida a uma cirurgia, e aqui tem 3 perguntinhas. Então, qual cirurgia que ela vai fazer? Qual orientação pré-operatória que tem que dar para o paciente? E se você recebesse ela no centro cirúrgico, qual seria a sua conduta? Tá? Então, assim, bem tranquilo. Mas só para mostrar que tá aqui embaixo. Ah, tá repetido. Esse daqui é o mesmo de cima, tá? Esse não precisa. Certo? Então, bem tranquilo. Vocês me mandam até a quarta-feira que vem. E daí eu vou dando ok para vocês. Lembrando que vocês precisam fazer a pré-aula e pós-aula da mesma forma no AVA, tá? Porque eu até dia 25, se eu não me engano, eu tenho que lançar a nota parcial de vocês. E lembra que um pedaço, né, dos pontos vai ser sobre o AVA de vocês, se tiver atualizado. Então, por favor, deixem...